O Senhor é meu. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Boa noite. Nós queremos dar início à nossa transmissão da palavra para todos que são da Igreja de Manaim. Mas antes, nós vamos ter um momento de cânticos. Você vai ouvir aí uma música com o pessoal do louvor da nossa igreja. Esteja aproveitando para preparar seu espírito para o momento da pregação da palavra. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Senhor. Sim, de todo o pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei.
É um prazer estar de novo aqui na Manaim. Felizmente não estou vendo vocês, mas vocês estarão me vendo. Depois de um ano fora, realmente é muito agradável poder estar pregando novamente para os irmãos. E acho que vocês devem ter acompanhado um pouco a minha saga de retorno para o Brasil. Não foi tão fácil quanto eu pensava sair dos Estados Unidos, como foi fácil entrar nos Estados Unidos, né? Devido a esse problema do coronavírus, a empresa que nós tínhamos comprado as passagens aéreas, ela simplesmente cancelou nossas passagens, e nós tivemos uma luta colocando ela no Procon para poder conseguir o retorno para o nosso país, visto que o nosso prazo de permanência nos Estados Unidos estava se esgotando, né? Você tem um prazo para permanecer lá. Conseguimos, mas ela colocou a gente num voo que passava por 4 aeroportos. Eu pensei que ia ter escala até na China, mas depois de 4 aeroportos, um deles era o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Minha filha Valentina desmaiou de tão cansada, de tão exausta, e nós já estávamos nos últimos momentos para pegar o próximo voo, que seria para Fortaleza. A empresa aérea, muito competente, nos colocou na fila errada. E quando nós fomos perceber, o voo para Fortaleza já tinha ido embora. Eu fiquei um pouco desesperado. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou passar a noite no aeroporto? Com a família, com todas as malas e tudo. Conseguimos pressionar a empresa, eles nos colocaram no hotel. No dia seguinte pegamos o voo, só que o voo do dia seguinte, ele foi remarcado e atrasou 2 horas. E eu fiquei pensando comigo mesmo, se esse atraso de 2 horas tivesse ocorrido no dia anterior, eu não teria perdido o meu voo, né? Qual o sentido de ter atrasado 2 horas hoje e não ontem? Refletindo um pouco mais sobre isso e tentando, a minha mente tentava buscar um nexo, causar uma lógica para isso, e não encontrava. Refletindo mais, eu encontrei uma palavra na Bíblia que expressa bem essa situação um tanto desconfortável que eu vivi e que não obtive resposta. É a palavra Hevel, que é a palavra do autor, que o autor de Eclesiastes usa para descrever a vida, né? E que nas nossas Bíblias, na maioria das Bíblias, é traduzido por vaidade, né? Então, o meu objetivo nesse momento é tirar 2 conselhos de sabedoria a partir de Eclesiastes, e esses 2 conselhos eu creio que resumem bem o livro de Eclesiastes, a proposta do autor, o que ele quer nos ensinar, e creio que é Salomão, o autor de Eclesiastes, e vão nos ajudar a encontrar sabedoria em tempos de crise. Sabedoria que nós precisamos para viver um momento único na história, né? Pelo menos na nossa história, né, o coronavírus é algo totalmente novo, é algo totalmente diferente. E muitas vezes não estamos sabendo lidar corretamente com essa nova demanda que a vida tem colocado sobre nós. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vamos orar e aí nós estaremos discutindo um pouco mais em alguns textos, algumas passagens do livro de Eclesiastes. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por esse momento em que podemos pregar a Tua palavra, podemos expô-la, por estarmos de novo em nossa terra. Felizmente, ainda não podemos rever todos os amigos e os novos amigos, mas pedimos Tua sabedoria para aprender a viver num momento tão diferente, tão enigmático, Senhor Deus.
Agradecemos, pedimos tua orientação em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que queremos ver é que a vida é permeada por Hevel. E é preciso que a gente aceite essa realidade. Isso não vai mudar. A vida é permeada pela vaidade. Eu vou explicar daqui a pouco o que essa palavra quer dizer. Eu acredito que o autor de Eclesiastes é Salomão. Mesmo que ele não fale o seu nome claramente no livro, ele se apresenta de uma forma inconfundível. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, no versículo 1, do capítulo 1. No versículo 12 ele diz, eu, pregador, venho sendo rei de Jerusalém, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. No versículo 16 ele diz, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim, provavelmente se referindo a todos os reis jebuseus que governaram Jerusalém, né? Podemos remontar até Melquisedeque, rei de Salém. Então Salomão está se comparando com toda essa ascendência de reis que vieram antes dele, que governaram a cidade de Jerusalém. É claro que existe uma outra teoria, alguns estudiosos do livro de Eclesiastes argumentam que seria uma outra pessoa usando a figura de Salomão como um personagem fictício. E é claro que esse tipo de literatura era comum no Oriente Antigo, não seria estranho achar isso, um tipo de uma biografia ficcional, mas devido às informações que o autor nos dá e a maneira como ele fala, não vejo por que não aceitar claramente que é Salomão. Salomão se apresenta como o pregador. Aqui a palavra hebraica é kohelet. Seria o equivalente àquele que ajunta as pessoas na eclesia. Por isso que o nome em português do livro é Eclesiastes. O Eclesiastes é o pregador, é o kohelet, aquele que ajunta as pessoas para que elas ouçam o ensino de sabedoria que será dado, né? Isso lembra quando Salomão vai dedicar o templo, né, em Jerusalém, e ele reúne todo o Israel para ouvir o seu ensino. Ele reúne todo Israel para aquele momento importante. Ali ele está atuando como esse kohelet, como o pregador que reúne as pessoas na eclesia para expor o ensino que vem de Deus. Então cremos que o Salomão é o autor do livro de Eclesiastes e se apresenta como kohelet, como o pregador, aquele que ajunta toda a congregação para ouvir o ensino de Deus. Eclesiastes é um livro, então, de profunda honestidade sobre as tribulações da vida. É um livro muito sincero, muito franco, muito direto. Vai falar para a gente a verdade, digamos assim, de uma forma muito crua, muito nua, e às vezes tende a chocar muitas pessoas, muitos leitores que talvez não estejam preparados para esse tipo de literatura. Contudo, Eclesiastes não leva você ao desespero e te deixa lá. Ele vai apresentar Deus como sendo a única alternativa para a vida, certo? É um livro inspirado por Deus, é um livro que fala sobre Deus. Mas ele também vai apresentar a realidade da vida sem Deus e mostrar que todas as propostas, todas as tentativas de viver, de ser feliz, tendo Deus fora desta equação, vão fracassar. Eclesiastes também, nós podemos pensá-lo como sendo as memórias de Salomão, certo? Aqui um Salomão já velho, que passou por um momento de desvio, de abandono do seu Deus, para seguir os deuses das suas esposas, e depois retorna e vai escrever um livro mostrando essa sua trajetória de se distanciar de Deus, de tentar viver sem Deus, e qual é o resultado disso, certo? Qual foi o resultado dessa sua experiência? E é por isso que ele conclama os jovens a aproveitar a sua vida ao máximo servindo a Deus. É por isso que ele termina o livro dizendo que
o temor do Senhor é a conclusão de tudo, certo? Porque ele aprendeu e ele experimentou tudo isso na prática. Então a tese principal de Eclesiastes é dada aqui no versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão então começa nos apresentando a vida, e a vida que ele apresenta é segundo uma análise basicamente humana, digamos assim, porque ele vai nos apresentar a realidade debaixo do sol. Essa é uma expressão muito usada no livro de Eclesiastes, para descrever a vida de uma perspectiva humana, sem levar Deus em conta. Então, debaixo do sol. Desse ponto de vista, para Salomão, a vida é repleta de hevel, de vaidade. Mas o que seria esta vaidade? A palavra hevel é a palavra hebraica para vapor, para fumaça. E eu creio que aqui Salomão está usando esta palavra para descrever a vida humana em duas formas principais. Primeiro, no sentido de algo temporário, transitório, efêmero. Tiago faz isso quando ele fala da vida humana na sua epístola. Ele fala que nós somos como neblina. É a mesma palavra ali, certo? Só que ali está no grego, mas é o mesmo sentido. Ou seja, é algo transitório, passageiro, temporário, né? De repente você tem aquela fumaça e de repente ela some, ela se esvai. Você não consegue entender como surgiu e como desapareceu. Um outro sentido da palavra que essa palavra pode ter é a ideia de enigmático, paradoxal. Você vê ali aquele bloco de fumaça, quando você tenta pegar, ele escapa da sua mão. Aparentemente ele parece uma coisa sólida, mas quando você se aproxima, ele se dissipa rapidamente e você não entende aquilo. Então a vida permeada por hevel, ela é enigmática, ela é paradoxal, e como nós não conseguimos fazer as conexões de causa e efeito, para nós parece algo sem sentido, né? Muitas circunstâncias na vida parecem totalmente inexplicáveis. E a vida é assim, né? A vida é assim. Nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos pegar o fio da meada de todas as circunstâncias da nossa vida, causa e efeito. Isso acontece por causa disso, que acontece por causa disso, que acontece por causa disso. Você pode tentar, e Salomão tentou, achar sentido na vida através do dinheiro, do prazer, da luxúria, do poder, né? Que Salomão tinha tudo isso acessível. Mas ele vai mostrar para nós que todas essas tentativas de encontrar sentido são absurdas, são falhas. E aí ele reflete nesse absurdo da vida. A vida debaixo do sol, ela parece sem sentido. Por quê? Porque Deus está fora desta equação. Salomão está analisando a vida puramente de uma perspectiva humana, deixando Deus de fora, nesse primeiro momento aqui, neste capítulo. Okay? Então vamos para o versículo 12. Ele diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho o trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Então Salomão se apresenta como que, vou usar essa palavra com um pouco de cautela, né? Esse cientista daquela época do Oriente, tentando compreender a vida, tentando buscar o sentido da vida. Então por isso que ele se apresenta como aquele que dedica, a palavra que literalmente ele põe o seu coração, põe sua vontade, põe suas emoções para investigar, para buscar a razão do sentido da vida. E ele descobre que isso traz canseira, traz dor, traz enfado. Porque as pessoas vão descobrir, todo aquele que busca com sinceridade a razão da vida, e Deus está fora desta equação, ele vai descobrir que a vida é um absurdo. Ele vai descobrir que a vida é sem sentido. Que não tem como encontrar o equilíbrio se Deus está fora
da equação. Versículo 14, ele diz: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Correr atrás do vento é outra expressão que ele utiliza para exemplificar o absurdo da vida. Não se tem como pegar o vento, mesmo que algumas pessoas em nosso país tentem estocar vento, né? Isso não é possível. Então a ideia de correr atrás do vento, alguns autores acham que pode também ter o sentido de pastorear o vento ou alimentar o vento. Tudo isso dizendo que é algo sem sentido, coisa de doido, né? Quem vai correr atrás do vento? Então, doido. Então Salomão está dizendo, a vida é absurda. É absurda. Todas as tentativas por meio do poder, dinheiro, prazer, conhecimento, muito conhecimento, como ele experimentou, dão num beco sem saída e não levam a nenhuma resposta que satisfaça a alma humana. E aí ele utiliza um provérbio para poder ilustrar o que ele está dizendo. Versículo 15, capítulo 1. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Talvez você diga, mas com Deus é o Deus impossível. Mas nós estamos analisando a vida nesse momento com Deus fora da equação. Então você vai ser confrontado por circunstâncias na sua vida que não tem como consertar. Problemas que não tem como resolver. Anseios que não podem ser satisfeitos. Erros que não tem como ser corrigidos. É isso que Salomão está dizendo. Existem momentos, e a vida é permeada por esses momentos, em que o torto não pode ser endireitado. Em que nos encontramos numa situação em que a pessoa está doente e não tem leito para ela no hospital. Não tem. Então, é o tipo de situação que não tem como resolver, não tem leito, não tem. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Encontramos diante de uma situação em que temos uma doença e não temos a cura. Quem pegar essa doença vai acontecer o que com ela? Se você não tem a cura e é uma doença mortal, ela vai morrer. Então Salomão está sendo muito realista. E essa realidade às vezes é cruel. Mas é preciso que a gente veja que a vida é permeada por isso. Muitas situações não podem ser corrigidas. É claro, Deus pode curar quem Ele quiser, mas você não tem a garantia de Deus que Ele vai curar. Você não tem, nem eu tenho, ninguém tem, Salomão também não tinha. Então, numa análise muito fria, digamos assim, ele diz, o que é torto não tem como ser ajeitado. Tem situações da vida que não podem ser consertadas. Existem atos que nós fizemos que não podem ser desfeitos. Foi feito e agora você só tem que aguentar as consequências. Não tem como desfazer. Não tem como desfazer. Ele também diz, o que falta não pode ser contado. Ora, se não pode ser contado, está faltando. Mas eu creio que Salomão está dizendo algo mais acerca disso. Ele está dizendo que falta algo na vida. É como se a nossa vida estivesse sempre com déficit. Mas nós não sabemos o que falta. E é por causa disso que vem essa angústia, existencial de muitas pessoas, de saberem que está faltando algo, mas não sabem o que é. Salomão foi buscar no dinheiro, foi buscar no prazer, foi buscar em mulheres, foi buscar no conhecimento, foi buscar no poder, mas não achou. Mas ele sabia que faltava. O seu coração, a sua alma, dizia para ele, falta algo. Mas ficou difícil identificar o que estava faltando. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento.
Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta seu conhecimento aumenta também sua dor. Então Salomão agora vai para um outro lado. Ele vai tentar ver se existe uma saída na moralidade, comparar o certo e o errado. E ele diz: também é um beco sem saída. A ética não é suficiente para solucionar os problemas da vida. Não basta saber o viver bem. Isso não é o suficiente para a alma humana. Não é o suficiente para a alma humana. Por quê? Porque na hora que eu aumento a minha sabedoria, eu também aumento a minha dor. Porque eu conheço muitas coisas, eu sei o que vai, que determinado caminho, onde ele vai dar as consequências, e aquilo acaba causando mais e mais dor para mim. É preciso, então, aceitar essa realidade da vida. A realidade do enigmático, da vida como temporária, como frugal, como efêmera, paradoxal, certo? A vida é assim. Estamos vivendo no mundo debaixo do pecado, amaldiçoado por Deus. Então, vamos encontrar situações absurdas que não conseguimos explicar. Vamos encontrar. A nossa ciência não vai ter todas as respostas. Mas isso é apenas um lado da moeda. Eclesiastes não para na sua explicação da vida na vaidade. Eclesiastes, ele vai completar esta explicação. Ele vai dizer: apesar da vida ser permeada por Hevel, pela vaidade, pelo paradoxal, pelo enigmático, apesar disso, a presença de Deus na vida traz a possibilidade de termos sentido, de podermos ter alegria, mesmo vivendo num ambiente enigmático, num ambiente paradoxal, num ambiente de futilidade. Mesmo vivendo debaixo do pecado, nós podemos encontrar sentido. E eu vejo isso claramente a partir do versículo 24 do capítulo 2. Então, capítulo 2, versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Então, se você ler, não temos tempo para ler todo o capítulo 2, mas durante o capítulo 2, Salomão vai mostrar que no prazer não há sentido na vida, no trabalho não há sentido na vida, e de repente parece que ele desfaz tudo isso que ele tinha falado. Mas não é que ele está desfazendo. Veja, até o versículo 24, ele está fazendo uma análise sem Deus. É só agora, no versículo 24, que ele insere Deus na equação. Certo? Somente agora que ele vai inserir Deus. Então, com Deus, o meu trabalho, que antes era fútil, agora ele tem sentido. O comer e o beber, ou seja, os prazeres da vida, prazeres lícitos, que antes Salomão vai descrever, ele teve festas, banquetes e tudo, e não encontrou o sentido da vida, agora há alegria nisso. Por quê? Porque Deus está na equação, porque Deus está presente. Separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ou seja, com Deus eu posso encontrar sentido. Com Deus eu posso atravessar a vida, atravessar o vale da sombra da morte e ainda encontrar felicidade. A presença de Deus é o que faz toda a diferença. É por isso que ele termina o livro, capítulo 12, versículo 13, dizendo que a suma de tudo, a conclusão de tudo é temer ao Senhor. Eclesiastes não termina em desespero ou no niilismo. Não. Eclesiastes termina direcionando a pessoa para Deus. Ele vai provar
que a vida sem Deus é um absurdo, mesmo nós que somos crentes, nós vamos encontrar esse absurdo presente ao nosso redor. Crianças morrendo sem sentido algum por uma bala perdida ou por outro evento qualquer. Nós vamos encontrar pessoas morrendo no mundo todo nessa questão do coronavírus. E a gente busca uma explicação, a gente busca um porquê. Talvez não vamos encontrar nunca um porquê ou uma explicação para isso, e vai ser um enigma para nós que vamos ter que aprender a conviver com isso. Mas mesmo no momento de tensão, mesmo no momento do vale da sombra da morte, nós podemos ser felizes, porque Deus está presente. No capítulo 3, lendo o capítulo 3, à luz desse texto aqui do capítulo 2, versículo 24 e 25, e também à luz do versículo 11 do capítulo 3, quando Salomão diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, nós podemos entender que o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, não é uma ironia ao fatalismo da vida, como se o autor estivesse sendo sarcástico com a realidade da vida humana. Não. Eu penso que aqui Salomão está ampliando o seu raciocínio que ele começa no versículo 24 do capítulo 2, ao falar de Deus e a sua presença na vida humana. No capítulo 3, ele vai mostrar que todos os eventos da vida humana, e eu penso que ele elenca aqui quase uma totalidade abrangente do que nós vamos atravessar na vida humana. Isso faz parte de um plano divino, isso faz parte de um governo soberano, e que deve trazer alento para nós que estamos debaixo desse governo. É por isso que ele diz no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja, à luz do versículo 11, todos esses propósitos que ele vai descrever são formosos, porque acontecem no seu devido tempo. A palavra tempo aqui é a palavra kairos, se você compara com a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Então, tudo tem um momento específico, as coisas não acontecem por acaso. Mesmo que os acontecimentos se apresentem para nós como algo paradoxal, como algo totalmente absurdo, o que está acontecendo no nosso país, essa pandemia, algumas pessoas vão dizer, mas isso é um absurdo, como isso aconteceu? Mas tudo tem o seu tempo, um tempo bem determinado, um tempo bem estabelecido por Deus para acontecer. E se nós começarmos a aprender isso, nós vamos começar a viver melhor. No versículo 2, ele diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós gostamos muito do tempo de nascer, mas Eclesiastes insiste em que há uma sabedoria importante em observar a morte. Nós não gostamos de aceitar o tempo da morte, mas ela é real, ela faz parte desta vida. Talvez hoje, esse momento que vivemos, é tempo de morrer, é tempo de aceitar a morte, é tempo de aceitar a morte. Ele também vai falar no versículo 3, tempo de matar e tempo de curar. Deus pode curar, Ele poderia curar todas as pessoas, Ele poderia ter dado essa vacina ou uma cura para esse vírus. Sim, Ele poderia ter capacitado médicos para descobrirem isso muito mais rápido e agilizado e evitar muita morte. Claro que poderia. Mas não está no tempo de Deus curar agora, porque há mais morte do que cura. Talvez está no tempo de Deus a morte agora. E nós precisamos aceitar o tempo de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, deixe-me ler para você, versículo 39,
Deus diz assim: vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Nós não gostamos de associar mortes ao nosso Deus, mas eu não preciso depender de Deus disso. Ele mesmo afirma: sou eu que mato, sou eu que faço viver, sou eu que saro, sou eu que curo, mas eu não quero curar. Talvez agora é a hora de morrer. E é preciso entender isso, é preciso aceitar. Isso faz parte do plano do nosso Deus. Então é sábio compreender esta verdade, esta realidade da vida humana, né, debaixo do pecado, a morte. E ela está dentro de um projeto que o nosso Deus tem. No versículo 5, ele diz: há o tempo de abraçar e há o tempo de deixar de abraçar. Estamos vivendo o tempo onde não podemos nos abraçar. Temos que ficar distantes. Temos que ficar separados. Principalmente nós brasileiros, que gostamos de nos abraçar e de ficar sempre perto uns dos outros, mas agora é tempo de distanciar. E precisamos aceitar o tempo de Deus. Aprender a viver bem, aprender a viver com sabedoria no momento onde não devemos nos abraçar. Quando olhamos para a questão do plano da salvação, à luz desse projeto de Deus, nós percebemos que o mesmo acontece na vida de Jesus. Em Gálatas 4:4, nós percebemos que é dito que havia um tempo determinado para Jesus nascer. Um tempo específico, um momento claro para o nascimento de Jesus. Em Romanos 5:6 é dito que ele morreu no tempo certo. E Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15 que ele ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ou seja, havia também um momento certo para a ressurreição. A própria vida de Jesus é um exemplo desse kairós divino. E a nossa vida, o plano de Deus, ou seja, as coisas que estão acontecendo agora, não acontecem por acaso. Tudo acontece para contribuir com um plano maior de Deus, um plano salvífico, um plano que vai trazer glória para o nome dele. E todas as coisas vão acontecer no momento exato. No momento exato, o coronavírus vai deixar de ser a atenção e vai ficar na história. Mas só no momento de Deus, certo? No momento de Deus. Eu quero encerrar com três aplicações sobre essa questão. Primeiro, espere pelo tempo de Deus. Ou seja, é sábio que a gente deve compreender o que Deus está fazendo. Não tentar ir contra o plano de Deus. Então tente compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Tente entender o que Deus está colocando perante você. Certo? Se Deus está presente, não há motivo para o desespero, para uma ansiedade fora do controle. Então tente entender o que Deus está querendo dizer. Talvez agora seja a hora de parar. Nós vivemos vidas muito agitadas e Deus está nos dizendo claramente, agora é o momento de parar. Então, que tal aprendermos a viver um pouco a vida dentro de circunstâncias onde devemos estar parados? Vamos tentar esperar pelo tempo de Deus. Segunda coisa, viva sabendo que você vai morrer. Nós ficamos muito assombrados com a morte. Às vezes, mais assombrados do que deveríamos estar. A morte não pode ser banalizada, certo? Mas ela também não deve ser encarada como algo que não faz parte deste mundo debaixo do pecado. Estamos debaixo do pecado. Estamos vivendo num mundo onde o pecado permeia. Então a morte está presente. E a morte pode vir até a mim, certo? Nós achamos que somos imunes à morte, mas não somos.
A morte pode bater na minha casa, pode pegar um dos meus queridos, uma esposa, ou uma filha, ou eu mesmo. Se nós temos a consciência de que a morte, ela ronda, né, as nossas vidas, que tal aprender a viver de forma que possamos aproveitar o máximo dessa vida, já que nós vamos morrer, né? A sabedoria, Eclesiastes vai falar isso. Há mais sabedoria em você estar presente num funeral do que numa festa de nascimento. Porque no funeral você vai perceber a realidade da morte, vai lembrar que você vai morrer e vai refletir sobre como você anda levando esta vida, como você anda aproveitando esta vida, ou como você anda investindo a sua vida. Você vai morrer, né? Muitas pessoas vão morrer e passaram a vida sem poder abraçar seus filhos porque estavam ocupados demais trabalhando, né? Então, vão se arrepender no último momento da vida. Isso já será tarde demais. Então, a ideia é parar. Se Deus está nos ordenando parar, paremos e vamos refletir na vida. Vamos refletir sobre que caminhos nós estamos tomando, né? Que decisões nós estamos tirando nesta vida. E por último, faça um bom uso do tempo que Deus te deu. Faça um bom uso. O tempo é uma preciosa dádiva que não pode ser estocada, né? Ele simplesmente passa. É enigmático. É muitas vezes paradoxal. Então façamos bom uso desse tempo. Aproveitemos ao máximo o tempo que Deus nos deu. Porque nós não sabemos. Eu posso estar hoje falando e talvez na semana seguinte eu morra de coronavírus. Não sei. Deus não me deu garantia nenhuma nesta vida. A única garantia que eu tenho é da salvação. E que Ele vai estar comigo para sempre. Mas fora isso, nós somos como esse vapor que se dissipa. O elemento rével na nossa vida só vai acabar quando o pecado finalmente estiver fora desta equação. Quando o pecado finalmente estiver banido da nossa resistência, da nossa realidade, finalmente não haverá mais o paradoxal, né? Esse absurdo da vida, porque o pecado não estará mais presente. Nós estaremos para sempre vivendo com o nosso Deus. Até lá, aprenda a viver nesse mundo e viva com sabedoria. Esses são 2 conselhos que eu quero deixar para vocês. Agradeço bastante essa oportunidade, que possamos estar aprendendo ao máximo tudo o que Deus está nos ensinando nesses tempos tão estranhos para nós, né? Muitas vezes tão difíceis, e encontremos a sabedoria de Deus em tudo isso, porque tudo tem o seu tempo bem estabelecido. Deus tem um plano e Deus tem um objetivo com tudo isso. Talvez você nunca saiba, talvez você compreenda depois, não sei, mas nós precisamos aprender a viver dentro deste mundo criado por Deus. Amém? Antes de encerrarmos, nos despedirmos, vamos estar ouvindo mais um cântico para podermos estar armazenando e refletindo bastante em tudo que foi pregado e tudo que foi ensinado. Após o cântico, nós estaremos então encerrando essa transmissão. Boa noite a todos. Deixe os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és.
Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus,